Lei nº 6.425, de 29 de setembro de 1972. Dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, Estatuto Policial. O governador do Estado de Pernambuco. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1º. A presente lei institui o regime jurídico dos funcionários policiais civis, ocupantes de cargos de atividade policial do quadro de pessoal policial da Secretaria da Segurança Pública. Artigo 2º. Em razão da natureza dos encargos atribuídos aos funcionários policiais civis, estão expressos nesta lei os casos em que os mesmos terão tratamento característico, diverso dos demais servidores do Estado. Parágrafo único. Nos demais casos, portanto, ficam referidos funcionários sujeitos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968. Artigo 3º. São policiais civis abrangidos por esta lei, os brasileiros legalmente investidos em cargos privativos do quadro de pessoal policial da Secretaria da Segurança Pública. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, são também considerados funcionários policiais civis, os ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas, com atribuições e responsabilidade de natureza policial. Artigo 4º. A função policial, pelas suas características e finalidades, fundamenta-se na hierarquia e na disciplina e é incompatível com o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou privada, ressalvados o magistério eventual em estabelecimento de ensino e a acumulação legal de cargos, ou, quando a segurança nacional assim o exigir. Parágrafo 1º. Para o efeito de acumulação, é considerado como técnico, o cargo de natureza policial para cujo preenchimento é exigido diploma de curso universitário ou equivalente. Parágrafo 2º. É vedada ao funcionário policial a acumulação de cargos de natureza policial. Parágrafo 3º. No caso de exigência da segurança nacional, ficam os funcionários polícias subordinados à autorização expressa do secretário da Segurança Pública. Título 2º. Das disposições peculiares. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 5º. Os cargos com atribuições e responsabilidade de natureza policial serão providos por: Inciso 1º, nomeação. Inciso 2º, promoção. Inciso 3º, reintegração. Inciso 4º, aproveitamento. Inciso 5º, reversão. Inciso 6º, transferência. Capítulo 2. Da nomeação. Artigo 6º. A nomeação far-se-á exclusivamente. Inciso 1º, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante da classe única ou inicial de série de classes. Inciso 2º, em comissão, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Artigo 7º. A nomeação, para os cargos de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público de provas a ser realizada pela Escola de Polícia da SSP, e obedecerá rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em cursos a que os mesmos se submeterão em época fixada, logo após o concurso, pelo referido estabelecimento de ensino policial. Parágrafo único. O concurso e cursos de que trata o presente artigo terão seus requisitos de inscrição, processo de realização, prazo de validade, critérios de classificação, recursos e homologação, disciplinados por edital da Escola de Polícia. Artigo 8º. Se a lei posterior assim o dispuser, o funcionário policial civil, ocupante de cargo de classe única ou final de série de classes, poderá ter acesso à classe inicial de séries afins, de nível mais elevado, de atribuições correlatas mais complexas. Parágrafo único. A nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de acesso ficará condicionada à prévia aprovação em curso específico de formação profissional realizado pela Escola de Polícia. Artigo 9º. Nos casos de aproveitamento ou transferência de funcionários para cargos de provimento efetivo, de natureza policial, ficarão os mesmos, para que tais medidas sejam efetivadas, condicionados à prévia aprovação de curso respectivo a ser realizado pelo estabelecimento de ensino policial citado no artigo 7º da presente lei. Artigo 10.
Só poderá tomar posse nos cargos referidos nesta lei, quem satisfizer os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser brasileiro. Inciso 2º, ter completado 18 anos de idade. Inciso 3º, estar em gozo dos direitos políticos. Inciso 4º, estar quite com as obrigações militares. Inciso 5º, estar quite com as obrigações eleitorais. Inciso 6º, gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica. Parágrafo único. Além dos requisitos mencionados neste artigo, para os cargos de provimento efetivo, serão ainda exigidos os seguintes. Inciso 1º, possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado através da escola de polícia. Inciso 2º, ter sido habilitado em concurso público de provas ou de provas e títulos e aprovado no concurso de formação respectivo, realizados, ambos, pela escola de polícia. Artigo 11. São competentes para dar posse. Inciso 1º, o secretário da Segurança Pública, ao seu chefe de gabinete, ao corregedor, aos diretores de departamentos, aos delegados regionais e aos delegados em geral. Inciso 2º, o diretor do Departamento de Pessoal, nos demais casos. Capítulo 3º da remoção. Artigo 12. A remoção far-se-á. Inciso 1º, de um para o outro órgão da Secretaria da Segurança Pública. Inciso 2º, de uma para outra localidade em que houver serviço da mesma. Parágrafo único. É vedada a remoção do funcionário policial civil para outro órgão da administração. Artigo 13. A remoção será procedida nas seguintes formas. Inciso 1º, ex officio, no interesse da administração. Inciso 2º, a pedido do funcionário, atendida a conveniência do sérvio. Inciso 3º, por conveniência da disciplina. Artigo 14. A remoção por conveniência da disciplina deverá ser expressamente justificada pelo chefe do serviço em que estiver lotado o funcionário e acarretará ao mesmo a perda dos direitos e vantagens atribuídas às outras formas de remoção. Artigo 15. A remoção, em qualquer caso, dependerá da existência de claro de lotação, salvo a prevista no artigo anterior. Capítulo 4. Do vencimento e das vantagens. Artigo 16. Vencimento é a retribuição, pelo efetivo exercício do cargo, correspondendo ao nível fixado em lei. Artigo 17. Além do vencimento, poderão ser conferidas ao funcionário policial civil as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo. Inciso 2. Diárias. Inciso 3. Salário família. Inciso 4. Auxílio acidente. Inciso 5. Auxílio moradia. Inciso 6. Transporte. Inciso 7. Gratificações. Artigo 18. A ajuda de custo será concedida ao policial que passar a ter exercício em nova sede, ou que tenha sido designado para missão ou estudo fora da sua sede, inclusive, no estrangeiro. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se ao ressarcimento das despesas de viagem e nova instalação, exceto as de transporte, e não excederá de 1 mês de vencimento. Parágrafo 2º. A ajuda de custo será paga adiantadamente ao funcionário policial ou, se este o preferir, na nova sede. Artigo 19. Ao policial que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, missão oficial ou estudo, serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência, a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo único. As diárias serão arbitradas tendo como base o maior salário mínimo do local para onde irá se deslocar o funcionário. Artigo 20. O funcionário policial fará jus ao salário família, nos termos da regulamentação em vigor. Artigo 21. Ao funcionário ferido ou acidentado em serviço será concedido auxílio acidente correspondente às despesas de assistência médico-hospitalar de que o mesmo necessitar. Parágrafo 1º. O acidente em serviço terá que ser atestado pelo chefe do órgão em que estiver lotado o funcionário e deverá ser homologado por ato do secretário da Segurança Pública. Parágrafo 2º. As despesas de que trata este artigo deverão ser comprovadas mediante declaração de médico ou estabelecimento hospitalar, devidamente autenticada. Artigo 22.
O funcionário policial removido de uma para outra sede terá direito ao auxílio moradia correspondente a 20% do seu vencimento, desde que não disponha, no novo local, de moradia própria, excluindo-se dessa vantagem as remoções ocorridas na área denominada de Grande Recife. Parágrafo único. Quando o servidor, de que trata este artigo, ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, não lhe será atribuído este auxílio. Artigo 23. O funcionário policial, quando removido, ex officio terá direito e transporte, de domicílio a domicílio, por conta da administração, nele compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem. Parágrafo único. Este direito se estende aos seus dependentes e a um serviçal. Artigo 24. Conceder-se-á gratificação ao funcionário policial. Inciso 1. De função. Inciso 2. De função policial. Inciso 3. Pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 4. De representação de gabinete. Inciso 5. Pelo exercício em determinadas zonas ou locais. Inciso 6. Pela participação em órgão de deliberação coletiva, no qual a Secretaria da Segurança Pública possua, obrigatoriamente, membros. Inciso 7. Por cursos de formação, treinamento, especialização ou aperfeiçoamento realizados em estabelecimentos de ensino policial. Inciso 8. Pelo exercício de encargos de auxiliar, professor ou instrutor em cursos legalmente instituídos pela Escola de Polícia. Inciso 9. Pela participação, como auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso de natureza policial. Inciso 10. Pela realização de trabalho relevante, técnico ou científico, de natureza policial. Inciso 11. Adicional por tempo de serviço. Inciso 12. Por outros encargos previstos em lei ou regulamento. Parágrafo 1º. As gratificações constantes deste artigo, quando idênticas às previstas no artigo 165 da Lei N. 6.123, de 20 de julho de 1968, serão reguladas na forma prevista nesse Estatuto Legal. Parágrafo 2º. As demais serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, dentro do prazo de 60 dias a contar da vigência da presente lei. Artigo 25. O funcionário policial fará jus à gratificação de função policial por ficar, compulsoriamente, incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou privada, ressalvados os casos expressos no artigo 4º desta lei, em razão dos riscos decorrentes de suas atividades. Parágrafo 1º. A presente gratificação sujeitará o funcionário policial ao regime de dedicação integral e obrigá-lo-á à prestação de, no mínimo 200 horas mensais de trabalho. Parágrafo 2º. O regime de que trata o parágrafo anterior é específico do funcionário policial civil, e o exclui dos regimes previstos no artigo 171 da Lei N. 6.123, de 20 de julho de 1968. Parágrafo 3º. A gratificação citada neste artigo não poderá, também, ser acumulada com qualquer outra referente a risco de vida. Artigo 26. A gratificação de função policial, regulamenta na forma do parágrafo 2º do artigo 24, será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e será fixada entre os limites mínimos de 100% e máximo de 150% sobre o valor da citada retribuição. Parágrafo 1º. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de chefia ou assessoramento, com atribuições e responsabilidade de natureza policial, a gratificação de função policial será calculada sobre o valor do vencimento atribuído ao símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada. Parágrafo 2º. A percentagem fixada nos casos deste artigo e do parágrafo será sempre idêntica. Artigo 27. A gratificação de função policial será incorporada aos proventos da aposentadoria, à razão de 1,25 avós de seu valor por ano de efetivo exercício em atividade de natureza policial. Parágrafo único. A incorporação de que trata este artigo processar-se-á a partir da data da vigência da presente lei. Artigo 28. A gratificação de função policial só poderá ter os seus limites, fixados na presente lei, alterados ou modificados por legislação específica e isso destinada. Artigo 29.
Aos funcionários policiais serão atribuídos gratificações por cursos de formação, treinamento, especialização ou aperfeiçoamento realizados na escola de polícia ou em outros estabelecimentos de ensino policial, oficializados, nacionais ou estrangeiros. Parágrafo 1º. Os cursos serão valorados, em percentuais que incidirão sobre o vencimento do funcionário policial, de 5% a 20%, tendo em vista sua importância e duração, não podendo, em hipótese alguma, a soma dos percentuais atribuídos aos referidos cursos exceder o limite máximo de 30%. Parágrafo 2º. Somente estarão sujeitos à valoração mencionada no parágrafo anterior os cursos de duração igual ou superior à carga horária de 350 horas-aula. Título 3º. Das disposições disciplinares. Capítulo 1 dos deveres. Artigo 30. São deveres do funcionário policial, além daqueles inerentes aos demais funcionários públicos civis. Inciso 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja hora, segurança e integridade deve defender mesmo com sacrifício da própria vida. Inciso 2. A disciplina e o respeito à hierarquia. Inciso 3. Frequentar, com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimento profissionais, os cursos instituídos, periodicamente, pela escola de polícia ou estabelecimento congêneres, em que haja sido compulsoriamente matriculado. Inciso 4. Zelar pela dignidade da função policial. Inciso 5. Ter conduta pública irrepreensível.